Você conhece essa dor que não tem nome, não tem cura aparente e que visita seu coração nas horas mais silenciosas da madrugada? É a angústia de ver seu filho, aquele que um dia rezava ao seu lado, que beijava a imagem de Jesus antes de dormir, que fazia perguntas inocentes sobre Deus, agora caminhando por caminhos que você não reconhece. Talvez ele tenha 15, 20, 30 anos. Talvez já tenha sua própria família, mas a dor permanece a mesma. Seu filho se afastou da fé que você tanto amou e quis transmitir. Você se pergunta onde foi que errou, se falou demais ou de menos sobre Deus, se foi rígido demais ou permissivo demais. Você observa seus amigos cujos filhos permanecem fiéis e uma voz interior sussurra que você falhou. Você sente o peso de cada discussão sobre religião que terminou em porta batida, de cada convite para a missa que foi recusado com desdém, de cada momento em que ele zombou da sua fé. Essa dor não é apenas tristeza, é uma ferida que sangra esperança e medo ao mesmo tempo. Mas hoje você vai descobrir que essa dor, essa angústia que parece não ter fim, já foi vivida e compreendida por uma das maiores mestras da alma que a humanidade já conheceu. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, reformadora do Carmelo, conheceu intimamente o sofrimento de ver almas queridas se afastarem de Deus. Ela não apenas compreendeu essa dor, mas descobriu um caminho de volta, uma estratégia espiritual que atravessa séculos e continua transformando corações. Você está pronto para descobrir que sua dor pode se transformar na chave que abrirá o coração do seu filho? Está disposto a aprender com quem viveu na própria carne a certeza de que nenhuma alma está perdida para sempre quando há um coração que se dispõe a lutar por ela em oração? Então respire fundo, porque este não é mais um conselho superficial sobre como lidar com filhos rebeldes. Este é um mapa espiritual traçado por uma santa que dedicou sua vida a trazer almas de volta ao Criador. Você já se flagrou acordando no meio da noite com aquela sensação de aperto no peito, lembrando de uma conversa em que talvez tenha sido muito duro com seu filho sobre questões de fé? Ou pior ainda, você se culpa pelos momentos em que não falou nada, quando deveria ter dito algo, quando deveria ter sido firme. Essa culpa é como um labirinto mental onde você entra e não consegue mais encontrar a saída, girando em círculos entre o "eu deveria ter feito diferente" e o "não sei mais o que fazer". A cada dia que passa, você vê seu filho se afastando mais. Talvez ele critique abertamente a igreja, talvez zombe das suas crenças, talvez simplesmente viva como se Deus não existisse. E você sente como se estivesse perdendo não apenas uma batalha, mas a guerra inteira. Você se pergunta se ainda tem direito de orar por ele, se suas orações ainda têm valor, se Deus ainda escuta um pai ou uma mãe que se sente derrotado. Você olha para outros pais e imagina que eles fizeram tudo certo enquanto você fez tudo errado. Mas saiba que Santa Teresa de Ávila conheceu essa mesma angústia de forma ainda mais intensa. Em seus escritos no Castelo Interior, ela relata como sofreu vendo pessoas queridas se afastarem de Deus, como sentiu o peso da responsabilidade pelos destinos espirituais de quem amava. Ela escreveu: "Oh, valha-me Deus! E quantos não são os trabalhos interiores e exteriores que padece até entrar nas sétimas moradas?" Ela sabia que o caminho de volta à fé é árduo, cheio de obstáculos, mas também sabia que existe. Teresa enfrentou críticas devastadoras, foi mal compreendida por amigos e familiares, foi acusada de estar enganada e de enganar outros. Ela documentou em suas próprias palavras: "É uma gritaria das pessoas com quem se trata, e até mesmo daquelas com quem não se trata, que se faz santa, que faz extremos para enganar o mundo. Os que ela mais amava a rejeitaram, disseram que estava perdida, que eram coisas de demônio. E mesmo assim, ela não desistiu de acreditar que a graça de Deus pode alcançar qualquer coração, por mais endurecido que pareça. Se ela não desistiu diante de tamanha oposição, por que você desistiria do seu filho? Você sabe qual é a diferença entre um pai que desiste e um pai que conquista? Não é a intensidade do amor, ambos amam profundamente. Não é a quantidade de orações, ambos oram com fervor. A diferença está em compreender que existe uma estratégia espiritual, um método testado e aprovado por séculos de experiência mística, que pode abrir portas que parecem definitivamente fechadas.
Santa Teresa não descobriu essa estratégia através de teorias ou especulações, mas vivendo na própria alma as piores crises espirituais e encontrando o caminho de volta. Quando você entende que sua luta não é contra seu filho, mas pela alma dele, tudo muda. Quando você percebe que não está sozinho nessa batalha, que tem ao seu lado uma das maiores estrategistas espirituais da história da Igreja, um novo ânimo nasce no seu peito. Teresa de Ávila não era uma sonhadora ingênua. Era uma mulher prática, inteligente, que enfrentou as maiores resistências e soube como superá-las. Ela sabia que fé não se impõe, mas se contagia, que Deus não se explica, mas se experimenta, que corações não se convencem, mas se tocam. Nos próximos capítulos, você vai conhecer os 3 passos que Santa Teresa identificou como fundamentais para reconquistar uma alma que se afastou de Deus. Não são passos teóricos, são estratégias que ela testou na própria vida, que ela ensinou às suas irmãs carmelitas, que ela deixou documentadas em suas obras para que pais como você pudessem encontrar esperança nas horas mais escuras. Estes 3 passos já trouxeram milhares de filhos de volta aos braços de Deus e aos corações de seus pais. Você está começando a sentir que talvez, apenas talvez, não seja tarde demais? Está começando a perceber que sua dor pode se transformar em força, sua angústia em determinação, seu desespero em esperança? Então prepare-se, porque você está prestes a descobrir que Santa Teresa não apenas compreendeu sua dor, mas encontrou o antídoto para ela. Está pronto para descobrir os 3 passos que podem mudar para sempre a história espiritual da sua família? Você já orou tanto pelo seu filho que chegou a se perguntar se suas palavras ainda chegam aos ouvidos de Deus? Você já sentiu que suas orações batem no teto e voltam sem resposta, que talvez você não tenha mais o direito de pedir, que talvez sua fé não seja forte o suficiente para mover o coração do Criador? Santa Teresa conhecia essa sensação de aparente surdez divina, mas ela descobriu algo que mudou completamente sua compreensão sobre a oração. Deus não responde à urgência, mas à perseverança. Teresa escreveu em suas obras que a oração é um trato de amistade com quem sabemos que nos ama, um relacionamento de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Isso significa que orar não é convencer Deus a fazer nossa vontade, mas estabelecer uma comunicação constante com quem já deseja o bem do nosso filho mais do que nós mesmos. Ela descobriu que cada oração é como uma semente plantada na terra espiritual. Você não vê o resultado imediatamente, mas algo está acontecendo no invisível, algo está se movendo nas dimensões que seus olhos não alcançam. O primeiro passo que Santa Teresa ensina é nunca, jamais, em hipótese alguma, parar de orar pelo seu filho. Mas não qualquer tipo de oração. Ela falava de uma oração perseverante, constante, que não depende do humor, das circunstâncias, nem mesmo da aparente resposta de Deus. Ela orava o rosário oferecendo cada mistério pela conversão de almas específicas. Pedia a intercessão da Virgem Maria como mãe que compreende a dor de ver um filho sofrer. Invocava o Espírito Santo para tocar corações que pareciam de pedra. Teresa descobriu que a oração perseverante não é apenas um pedido a Deus. É uma forma de participar ativamente do plano divino de salvação. Quando você ora pelo seu filho, você não está sendo passivo. Você está colaborando com a graça. Está abrindo canais espirituais, está permitindo que o amor de Deus flua através do seu coração para alcançar o coração dele. Você está disposto a transformar sua dor em oração constante? Está pronto para descobrir que suas lágrimas podem se tornar a água que rega a semente da fé no coração do seu filho? Quantas vezes você já tentou convencer seu filho através de argumentos, discussões, explicações teológicas? Quantas vezes a conversa sobre fé terminou em frustração, com ele se fechando ainda mais, com você se sentindo incompreendido e impotente? Santa Teresa descobriu algo revolucionário. Almas não se convertem através de discursos, mas através de testemunhos vivos. Ela aprendeu que a verdadeira evangelização não acontece através do que falamos, mas através do que somos e de como vivemos. Teresa enfrentou exatamente essa situação com muitas pessoas ao seu redor. Em seus escritos, ela documenta como tentaram dissuadi-la da vida espiritual profunda. Os que tinha por amigos apartam-se dela e são os que lhe dão pior bocado. Que anda perdida aquela alma, dizem, e notavelmente enganada.
Ela poderia ter respondido com argumentos, com defesas, com explicações. Mas ela escolheu um caminho diferente. Decidiu que sua vida seria sua resposta, que sua paz seria seu argumento, que sua alegria seria sua defesa. O segundo passo que Santa Teresa ensina é dar testemunho da fé através da vida, não através das palavras. Isso significa viver com uma paz que não depende das circunstâncias, demonstrar uma alegria que não se abala com as crises, mostrar uma confiança em Deus que permanece firme mesmo quando tudo parece dar errado. Quando seu filho vê você enfrentando dificuldades com serenidade, quando ele percebe que sua fé não é apenas teoria, mas fonte real de força, algo se move no coração dele. Teresa ensinou que devemos ser como espelhos da misericórdia de Deus, refletir sua paciência quando somos testados, sua bondade quando somos magoados, sua esperança quando outros desesperam. Ela sabia que um filho pode resistir aos sermões da mãe, mas dificilmente pode resistir ao testemunho de uma mãe que vive em paz com Deus. Você está disposto a deixar que sua vida fale mais alto que suas palavras? Está pronto para ser um evangelho vivo que seu filho possa ler através do seu modo de viver, amar e confiar? Você já sentiu vontade de trocar de lugar com seu filho, de sofrer no lugar dele, de pagar o preço que fosse necessário para vê-lo voltar aos caminhos de Deus? Essa não é apenas uma fantasia de pai ou mãe desesperados. É um instinto espiritual profundo que Santa Teresa compreendeu e transformou em estratégia de conversão. Ela descobriu que existe uma moeda espiritual que tem valor imenso diante de Deus: o sacrifício oferecido por amor a uma alma específica. Santa Teresa vivia constantemente oferecendo sacrifícios pelas almas que queria ver convertidas. Em seus escritos, ela relata como suportava enfermidades, incompreensões e cansaço, sempre entregando-os como oferenda por a conversão das almas. Ela não via suas dores, suas dificuldades, suas renúncias como obstáculos a serem evitados, mas como moedas preciosas que poderia oferecer a Deus em troca da salvação de quem amava. Cada sacrifício se tornava uma oração poderosa. Cada renúncia virava uma súplica silenciosa. O terceiro passo que Teresa ensina é oferecer sacrifícios intencionais pela conversão do seu filho. Não estamos falando de penitências exageradas ou prejudiciais à saúde, mas de pequenas renúncias feitas com amor, um jejum oferecido por ele, uma visita extra ao Santíssimo Sacramento em sua intenção, uma obra de caridade feita em seu nome, um momento de oração quando você preferiria descansar. Estes atos, invisíveis para o mundo, têm um peso imenso no mundo espiritual. Teresa sabia que quando oferecemos algo a Deus por uma alma específica, estabelecemos uma ligação espiritual poderosa. É como se disséssemos a Deus: Senhor, eu coloco meu filho nas suas mãos, e para demonstrar o quanto isso significa para mim, ofereço também este sacrifício. Deus vê o amor por trás da oferta e responde com graças especiais. Teresa documentou casos de conversões extraordinárias que aconteceram após períodos de sacrifícios oferecidos com perseverança. Você está disposto a transformar suas dificuldades diárias em moedas espirituais pela alma do seu filho? Está pronto para descobrir que seu amor pode se expressar não apenas em palavras e preocupações, mas em ofertas concretas a Deus? Houve um momento na vida de Santa Teresa em que ela própria passou por uma crise de fé tão profunda que chegou a questionar tudo em que acreditava. Durante quase 20 anos, ela viveu o que chamou de vida tíbia, onde orava pouco, duvidava muito e sentia como se Deus tivesse se afastado dela para sempre. Você consegue imaginar? A maior mística da Espanha, a reformadora do Carmelo, a doutora da Igreja, passou 2 décadas se sentindo espiritualmente morta. Se ela conseguiu voltar dessa escuridão, seu filho também pode. Durante esse período, Teresa relata que se sentia como uma pessoa dependurada, que não assenta em coisa da terra, nem pode subir ao céu, abrasada com esta sede, e não pode chegar à água. Ela conheceu na própria alma o vazio que talvez seu filho esteja sentindo agora. Ela experimentou a sensação de que Deus não a escutava, de que a oração era inútil, de que a fé era apenas uma ilusão consoladora. Mas sabe o que a trouxe de volta?
Não foram argumentos teológicos nem experiências místicas espetaculares. Foi a perseverança de pessoas que nunca pararam de orar por ela. Teresa descobriu que mesmo quando a alma se afasta de Deus, Deus nunca se afasta da alma. Ela escreveu: Sua Majestade nunca deixa de nos acompanhar, ainda que nós o deixemos. Durante seus anos de frieza espiritual, ela percebia sinais sutis da presença divina. Uma palavra oportuna, um socorro inesperado, uma paz inexplicável em momentos de crise. Era como se Deus estivesse sempre sussurrando: Eu estou aqui, mesmo quando ela não conseguia ouvi-lo claramente. O que trouxe Teresa definitivamente de volta foi a compreensão de que Deus a amava não pelo que ela fazia, mas pelo que ela era. Ela parou de tentar merecer o amor divino e começou a simplesmente recebê-lo. Essa mesma graça está disponível para seu filho. Você está começando a entender que a experiência de afastamento que seu filho vive pode ser, na verdade, o início de um retorno ainda mais profundo a Deus. Está percebendo que Santa Teresa passou pelo mesmo caminho e pode ser a guia perfeita para trazer seu filho de volta? Você sabe reconhecer os sinais de que Deus está trabalhando no coração do seu filho, mesmo quando ele parece mais distante do que nunca? Santa Teresa ensinou que a graça divina trabalha como a chuva. Às vezes é uma tempestade visível, mas na maioria das vezes é uma garoa fina, quase imperceptível, que vai molhando a terra devagar até que ela se torne fértil para a semente. Ela aprendeu a identificar os sinais sutis de que Deus estava agindo, mesmo quando tudo indicava o contrário. Teresa observou que antes das grandes conversões sempre há pequenos movimentos no coração, uma pergunta inesperada sobre Deus, um momento de silêncio pensativo durante uma discussão religiosa, uma defesa inesperada da fé quando alguém a ataca na frente dele. Ela escreveu: Às vezes as deixa Nosso Senhor em seu natural, mas logo lhes esqueça tudo pela presença do Senhor que trazem consigo. Isso significa que mesmo nas pessoas mais afastadas, Deus planta pequenos momentos de reflexão, pequenas sementes de saudade do sagrado. Preste atenção aos sinais no comportamento do seu filho. Ele pode criticar a igreja, mas ainda defender valores morais sólidos. Pode negar a existência de Deus, mas demonstrar compaixão pelos que sofrem. Pode zombar das práticas religiosas, mas buscar sentido para a vida através da arte, da música, da literatura. Santa Teresa sabia que Deus usa muitos caminhos para tocar um coração, e nem todos esses caminhos passam pela religião organizada no início. Teresa ensinou que devemos ser como jardineiros espirituais, saber que plantamos, regamos e cuidamos, mas quem faz germinar é Deus, no tempo dele. Ela dizia: a paciência todo lo alcança, quem a Deus tiene, nada lhe falta. A paciência tudo alcança, quem tem Deus, nada lhe falta. Isso significa que sua função não é forçar a conversão, mas criar o ambiente propício para que ela aconteça naturalmente. Você está aprendendo a ver com os olhos da fé os pequenos sinais de que Deus está trabalhando no coração do seu filho? Está disposto a ser paciente como um jardineiro que confia na força da semente plantada? Santa Teresa não enfrentou suas batalhas espirituais sozinha, e você também não precisa enfrentar a sua. Ela descobriu algo poderoso. Quando pedimos a intercessão dos santos, especialmente daqueles que passaram por experiências similares às nossas, é como se tivéssemos uma equipe celestial trabalhando conosco. Teresa tinha devoção especial a São José, a quem acreditava inúmeros milagres e conversões, e ensinou que devemos mobilizar todo o céu para lutar pela alma de quem amamos. Ela escreveu extensamente sobre como São José nunca deixou de atender seus pedidos, especialmente quando se tratava de almas em crise espiritual. Teresa dizia que São José, por ter sido o pai adotivo de Jesus, compreendia profundamente o coração dos pais que se preocupam com seus filhos. Ela recomendava que os pais em aflição se colocassem sob a proteção do Santo Patriarca, confiando que ele intercederia pelos filhos, como intercedeu pelo próprio Cristo durante sua juventude. Além de São José, Teresa invocava constantemente a Virgem Maria, não apenas como mãe de Deus, mas como mãe que compreende a dor de ver um filho sofrer. Ela sabia que Maria passou pela experiência de não compreender completamente os caminhos de Jesus, como quando o encontrou no templo aos 12 anos.
e que por isso ela pode interceder por todos os pais que se sentem perdidos diante dos caminhos escolhidos por seus filhos. Santa Teresa ensinou que a oração do rosário, oferecida pela conversão de uma alma específica, tem poder especial porque cada Ave Maria é um pedido direto à melhor das mães. Teresa também incentivava a devoção aos santos que se converteram após uma vida de afastamento de Deus. Santo Agostinho, que foi libertino antes de ser santo. São Paulo, que perseguiu a igreja antes de a servir. Maria Madalena, que conheceu o pecado antes de conhecer a santidade. Ela sabia que estes santos têm uma compreensão especial dos caminhos tortuosos da conversão e podem interceder com particular eficácia pelos que estão vivendo situações similares. Você está disposto a mobilizar todo o céu para lutar pela alma do seu filho? Está pronto para descobrir que você não está sozinho nessa batalha, mas tem ao seu lado toda a corte celestial? Chegou o momento de você tomar uma decisão que mudará para sempre sua maneira de enfrentar a situação do seu filho. Você pode continuar vivendo na angústia, na culpa, no desespero, ou pode escolher viver na esperança ativa, na confiança operante, na certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Santa Teresa chegou ao final de sua vida com uma convicção absoluta. Nenhuma oração feita com amor verdadeiro jamais se perde. Nenhum sacrifício oferecido com fé sincera deixa de tocar o coração de Deus. Teresa escreveu em suas últimas cartas que havia visto tantas conversões impossíveis ao longo de sua vida que já não se surpreendia mais com os milagres de Deus. Ela relata casos de pessoas que pareciam definitivamente perdidas e que voltaram à fé de maneiras surpreendentes, no leito de morte, através de um encontro casual, por meio de uma palavra ouvida na rua, durante um momento de crise pessoal. Ela aprendeu que Deus tem recursos infinitos e pode usar qualquer situação para tocar um coração quando menos esperamos. O segredo final que Santa Teresa deixou para pais como você é este: a vitória não depende de você ver o resultado, mas de você perseverar na estratégia espiritual correta. Ela dizia que nossa função é plantar e regar. Fazer brotar e dar frutos é responsabilidade de Deus. Isso significa que você pode ter paz mesmo antes de ver a conversão do seu filho, porque você sabe que está fazendo sua parte corretamente, orando sem cessar, dando testemunho com a vida, oferecendo sacrifícios com amor. Santa Teresa prometeu que continuaria intercedendo do céu por todas as famílias que enfrentam essa dor. Ela conheceu na própria carne a angústia de ver almas queridas se afastarem de Deus e por isso dedica uma atenção especial aos pais que vivem essa provação. Você está pronto para começar hoje mesmo os 3 passos de Santa Teresa? Está disposto a transformar sua dor em estratégia, sua angústia em ação, seu desespero em esperança ativa? A pergunta final é: você confia que Deus ama seu filho mais do que você mesmo o ama e que Ele está disposto a mover céu e terra para trazê-lo de volta, se você perseverar na